Esse vídeo eu vou falar de um tema do momento. A gente teve recentemente a NRF, a Feira de Varejo Mundial lá em Nova York. E aqui eu vou conversar com o Sandro Almeida, que teve lá e vai contar as principais novidades. E adivinha, um dos assuntos fortes é a inteligência artificial. Vamos lá, mas antes roda a vinheta. Muito bom, galera. Eu queria aproveitar para falar um pouquinho antes da Universidade Tabelando, nosso Netflix da cobrança. A gente já tem lá mais de 15 cursos, todos lá dentro da nossa plataforma. Você pode adquirir ela por uma assinatura mensal. Se você for uma empresa, você pode contratar essa universidade para os teus funcionários e pode, inclusive, usar isso num formato white label, com o teu nome e colocando os seus cursos também lá dentro, que vão ficar disponíveis só para a tua equipe. Conhece mais da Universidade Tabelando, fala com a gente que você vai achar um caminho muito positivo para treinar a sua equipe, que é o que tem de melhor para a gente sobreviver a todos os desafios que a gente tem aí. Muito bom. Galera, estou aqui então hoje para a gente falar sobre a NRF, como eu comentei. E eu já vou trazer aqui meu amigo, um cara que eu conheço há muitos anos. Nós dois tínhamos cabelo na época que a gente se conheceu. Vou trazer aqui o Sandro Almeida. Sandrão, prazer receber você aqui no Tabelando, meu amigo. Cara, de longa data, né, gente? Tambelini, para mim é um prazer enorme. A gente se conhece aqui, outro dia eu estive fazendo as contas, talvez mais de 25 anos. Pois é, exatamente. Tempo de Fininvest, CSU. Antes, né? CSU, exato, exato. E você sempre, para mim, foi uma inspiração, porque você é um cara incrível, disciplinado, dedicado, estudioso. Não é à toa que hoje você é uma luz nesse negócio hoje de cobrança, principalmente para quem está com desafios enormes aí nesse contexto de mais de 80 milhões de pessoas que estão com problemas de cobrança, e do outro lado, as empresas que precisam rapidamente resolver esse problema da dívida para poder vender de novo, né? Isso aí. Pô, prazer ouvir você falando isso de mim, pelo amor de Deus. Você é um cara que é uma referência nesse nosso mercado, também é um grande exemplo para mim. E, pô, cara, um prazerzaço ter você aí como um amigo, cara, acima de tudo. Conta comigo, estou aqui para ajudar. Muito bom. Sandro, para quem não te conhece, cara, faz aí um rápido resumo do Sandro Almeida, cara, para a galera que não te conhece saber quem é o Sandro. Legal. Tambelini, então, como começamos aqui, né? Eu construí a minha primeira parte da carreira em bancos e serviços financeiros, especialmente ali Citibank, Fininvest, Santander, HSBC, e a segunda parte da minha carreira eu já estava em varejo, e aí foi construir bancos e serviços financeiros nos varejistas, né? Então, o primeiro caso aí, acho que bem sucedido, foi o do Banco Carrefour. Fiquei lá por 5 anos como diretor, depois foi Ricardo Eletro e Máquina de Vendas, onde era a união de 5 varejistas regionais, também foi uma experiência bacana. Passei pela Casas Bahia também, mais 5 anos. Nos encontramos lá, né? Nos encontramos lá, você ajudou bastante nesse contexto também, de estratégias e tudo. Depois fui Lojas Renner, depois foi um negócio de energia, depois foram várias consultorias, passando por iFood, Amazon, Tribanco, alguns dos nomes, e especialmente agora, no último ano e meio, eu tive uma experiência inusitada, né, que foi ser diretor de negócios dos Correios, onde foi uma experiência bacana, onde eu pude servir um pouco aí a pátria e ajudando a construir o plano de remodelação dos Correios, para salvar os Correios
desse problema financeiro, que não é privilégio só do Brasil, é do mundo Sem inteiro. dúvida. E aí a ideia era abrir novos negócios dos Correios, como foi o caso do marketplace dos Correios, que chama Mais Correios, de uma fintech que logo vai ser lançada, e aí tive essa experiência morando em Brasília, né? E agora estou me dedicando aí à consultoria de varejo, ajudando vários varejistas que querem implementar serviços financeiros, especialmente crédito ao consumo, e aí estou colaborando com isso. Razão pela qual eu fui agora a Nova York, passei lá cerca de 10 dias, na NRF, que é um evento que tem há mais de 30 anos, e aí tenho o privilégio hoje de ser da comitiva ali da delegação do Gouveia de Souza, que é um consultor muito tradicional nesse ambiente, e aí foi uma coleção de situações lá que eu quero dividir com você e com o seu público também, Aline, o que está rolando por aí. Muito bom. Cara, a NRF é uma feira que eu ainda não tive a oportunidade de visitar, mas eu quero muito ir, espero poder estar participando, porque todo mundo fala muito bem. É um evento fantástico que dá a direção, né, do varejo para os próximos anos. Eu já fui em algumas pós-NRFs, né, que também são fantásticas, que dá uma visão do que foi a feira, talvez até um resumo até mais rápido, mais direto, e é um pouquinho que eu queria falar com você hoje, né? Quer dizer, a gente tem aqui um grande segmento, que é a galera de cobrança, que é o grande que assiste nossos temas. Você estava me falando um pouquinho que o grande case que aconteceu lá tem a ver com agentes de IA, né, Sandro? Conta um pouquinho para mim como é que é a amplitude de tudo isso, porque a cobrança é uma área que a gente tem tido um volume avassalador de serviços de IA, mas você estava me comentando que tem algumas coisas que precisam ser adequadas para que a gente também não perca o bonde desse negócio. Acho que para contexto também, Line, a gente usa machine learning no crédito, modelos, score e tudo mais, há muitos anos. Né? Há muitos anos. Especialmente, acho que no crédito, a gente viu uma evolução muito grande, né? Acho que como foi o caso ali, onde você ajudou bastante, né? O caso da Casas Bahia, que era um crédito centralizado, que a gente algoritmizou 60 milhões de CPFs e aquilo virou um crédito automático, que hoje é um banco digital. Então, ali acho que foi um exemplo bem marcante. Naquela época a gente tinha competições, início do Mercado Livre, Nubank e tal. Isso acelerou demais. E serviços financeiros sempre foi um benchmark bacana nesse tipo de automação e evolução. O que aconteceu agora rapidamente? As bases de dados organizadas e o poder computacional e a lógica de computacional permitiram que as IAs dessem um salto agora nos últimos 2, 3 anos, especialmente no último ano, aonde o contexto está super identificado de intenção do cliente sobre consumo. Então, aquilo tudo que a gente já vinha acompanhando há 5 anos ou mais, onde você pesquisa um produto em algum navegador e esse produto te persegue, isso foi só o início. Agora ele vai saber realmente te impactar no momento certo. Né? Então, nós estamos falando de alguma coisa quando acaba um produto seu dentro da geladeira. No extremo é isso. E um dos casos que a gente verificou foi, especialmente aí onde você mora, nos Estados Unidos, tem câmeras dentro da geladeira que vão olhar a qualidade de uma fruta ou de uma verdura, e se ela estiver deteriorada e você deixou isso parametrizado, vai sair uma order automática para um Walmart da vida, um Target, que vai ser comprado, vai ser pago, vai ser entregue na sua casa e vai chegar para você. Por quê? Porque você gosta de abacate toda manhã, você tem que ter abacate e ovos. Então, isso não vai faltar, é como se fosse uma assinatura. Então, perceba quanta técnica tem nisso. E aí, como a minha cabeça é crédito, e por acaso eu fiquei mergulhado em consumo, e meu foco é viabilizar consumo através do crédito, quando eu vejo essas coisas, eu olho para o outro lado de crédito. Como é que a gente faz um acordo de cobrança? Como é que a gente, né, Tambelina, a gente que
tem muita empatia com os nossos clientes eu quero que o cliente gere renda, eu quero que o motorista ou do Uber, ou do aplicativo, ou delivery, ele consiga ter mais renda para poder pagar a dívida, para poder melhorar de vida, para consumir mais. Então, essa tríade toda, essa cadeia toda, os agentes agora, que é o núcleo da conversa da NRF, os agentes estão mais maduros, eles estão autônomos, eles estão com dados e eles conseguem ver redes, comportamento próprio das bases de dados próprias dos varejistas ou do contexto que ele está. Então, você soma dados, contexto, rede, eu consigo te falar, Tambelini, você tem o perfil de ter uma renda complementar sendo um driver. E se você fizer isso com 3 horas por dia ou por semana, você vai resolver um problema que você tem financeiramente. Então, eu estou percebendo que, no fim, a inteligência artificial ela vai jogar muito a favor, principalmente de crédito, principalmente de cobrança, e isso vai começar forte aí também, onde você está capturando em primeira mão nos Estados Unidos, porque os modelos estão super avançados. Que legal! E isso é um negócio importante, né? Porque às vezes a gente pode ter aquela visão, né, que é óbvio, o crédito ele tem um fim de fazer uma venda, emprestar um valor para gerar uma receita, né, para aquela empresa que está trabalhando com isso. Do outro lado, eu tenho o consumidor que muitas vezes, dependendo do mercado que ele está, aqui nos Estados Unidos, é um cara que tem uma educação financeira que ele nasce sabendo o que é crédito, porque a casa dele está hipotecada, porque o pai hipotecou para gerar um negócio. No Brasil, o crédito ainda é aquele negócio meio que para o cara construir um sonho que, na verdade, não é um sonho, né? Não é uma casa própria, é comprar uma televisão, é comprar um item de varejo, muitas vezes, ou para pagar dívida, né? E aí, quando você vai nesse viés de gerar renda, pô, isso é muito legal, né? Eu lembro, você conhece o Alexandre Lara, quando ele criou o Quitado, uma das questões que ele colocou lá era até um marketplace do cara que estava inadimplente com ele, ele podia se conectar e falar, cara, eu tenho tempo disponível, eu gosto de pet, pô, eu posso, de repente, colocar minha casa aqui como sendo um hotel de pet, para cuidar de um pet e ganhar dinheiro com isso. Eu acho que essa conexão, porque aí, cara, o crédito vai além de só emprestar ou só financiar, né? Ele vai gerar também renda para quem precisa, né? E aí crescer cada vez mais também. Tambelini, está perfeito. E acho que agora, 2026, especialmente no Brasil, que a gente tem algumas condições, né? A gente está num ano de eleição, a gente está num ano de discussão 6 por 1, que é regime de trabalho. A gente tem uma economia que ela está, vamos dizer aqui, um pouco estagnada em termos de consumo, em termos de renda, e com uma inadimplência que não está sendo resolvida como todo mundo gostaria. Então, a tecnologia aqui ela tem que ser muito parceira de todo mundo, dos escritórios de cobrança, das empresas que têm grandes carteiras com clientes endividados, com os cobradores que eventualmente tem que estar treinado, porque o cliente está super treinado em IA, tá? O cliente, uma coisa que a gente verificou também em missões que a gente fez no TikTok, no Google e especialmente no LinkedIn, existem sinais sendo coletados que o cliente chega super estudado, super preparado. Então, ele sabe quem é que está com a melhor oferta de resolução de dívida. Ele sabe como é que compra um melhor celular. Ele está consultando a potência toda da IA que ele tem acesso. Do outro lado, as instituições estão se aprimorando, mas elas estão no viés ainda de acertar a jornada do cliente, o best time para encontrar o cliente fazendo uma oportunidade que coincida ou com consumo ou com pagamento. Então, tem um deslocamento ainda que o cliente está na frente. Ele sabe qual é o melhor cartão de crédito, ele sabe qual é o melhor BNPL com a melhor taxa. Ele sabe isso porque isso está fácil de consultar. E do outro lado, isso aqui ainda está sendo organizado porque
as empresas têm grande massa de dados, elas estão fazendo escolhas de oferta. Eu acho que a única coisa que está assim, que vai cair em desuso, que alguém vai pegar uma pista errada, é ficar olhando se o Sandro gosta de uma blusa cinza e ficar o tempo todo jogando essa oferta. Esse cara vai perder game, porque eu comprei Perfeito. uma blusa cinza num contexto de Exato. preço, de ocasião, de temperatura, de uma série de coisas. Não adianta, não é que eu sou doido por blusa cinza. Perfeito. O modelo, enquanto ele não aprender isso, alguém vai ficar perdendo tempo nessa metralhadora do modelo. Enquanto que o cliente vai estar muito mais adiantado. Essa é uma Perfeito. conversa que vai ter que ser sintonizada. E aqui é onde entra o ser humano, a perspicácia, tudo aquilo que a gente aprendeu, o repertório, para poder ajudar nessa governança também, né? Acho que esse é um insight, assim. E você está falando um negócio legal, né? Porque a gente vê vários fóruns, né, que discute essa coisa da IA tirar o emprego, tirar o ser humano do negócio, né? E muito pelo contrário, a IA ela precisa ser ajustada, conectada ao conhecimento que o próprio ser humano tem do negócio, né, Sandro? Exatamente. Assim, somos 7 bi, 8 bi de pessoas no planeta, né? Sim, Até a IA melhorar todas essas transações com cultura, com contexto, com você combinar isso aqui com todo o perfil, eu acho que vai ter muita oportunidade para aquelas pessoas que têm experiência, e eu me coloco um pouco nesse contexto. Eu estou estudando todas as IAs, entendeu? Então, assim, legal. hoje eu estou olhando o notebook LM, estou olhando o Gemini, estou olhando o Chat GPT, estou integrando meu Chat GPT lá com o Canvas para fazer alguma coisa. Tô... Isso agora é hora de estudar, de baixar a cabeça, de aprender, de entender qual IA serve para quê, e Isso. vai começando agora a transformar seu mindset nesse novo mindset que muita galera já vai vir digital nativo com IA nativamente no chip. E a gente precisa Legal. conversar logo, Exato. porque a gente, de um jeito ou de outro, a gente recebe muitos jovens nas estruturas que a gente dá consultoria ou trabalha, e eles Isso. vêm com um mindset, e eu não estou dizendo nem que um está errado, nem que o outro está Tá errado. certo. Mas vai ter que ter um encontro aqui, porque as pessoas de mais idade ainda vão ter dificuldade de lidar com isso. Então, você tem uma transição que deve demorar 5, 7 anos, que é a galera que não vai embarcar e é consumidor, e a galera que vai ter que ser acionada pelas IAs. Então, tem um Perfeito. meio do caminho aí que vai ter que trabalhar ambidestramente aí, com as duas posições, e Muito fazer a bom. aproximação desses clientes. Vai ser muito desafiador esses próximos 3, 4 anos. E eu acho que aqui, crédito e cobrança, Tambelini, eu penso que a oferta vai ter que acelerar. Eu acho que a gente vinha acelerado, era um pouco do que eu estava contextualizando lá Sim. atrás, porque a gente já usa muita estatística, muita matemática, muita lógica, pesquisa operacional. Só que a área de consumo agora ela deu um salto. E agora eu acho que a oferta de crédito ela vai ter que acompanhar a oferta de consumo. Esses Perfeito. dois caras não se falam mais tanto. Por quê? Como você sabe, né, Tambelini, o crédito ao consumo hoje ele está muito pulverizado, ele está muito componentizado, né? Você Perfeito. encontra um FDIC, um BAS, o cara que faz Certo. um aplicativo, que hora que faz a oferta, uma jornada completamente integrada, né? Como eu coloquei outro dia num artigo aí no LinkedIn que eu vi com esse insight, é uma pessoa que está decidida a fazer uma compra, ela não tem problema com pesquisa de crédito. Então, não adianta você colocar o menu de pagamento lá de 12, 24, 36, taxa, simulação, com entrada, sem entrada, com Pix. Esse cara, ele é uma oferta. Perfeito. Outro é aquele cara que quer segurança de parcela fixa, porque Perfeito. ele é um motorista que tem renda intermitente e ele fala assim, ó, eu só posso gastar X. Esse Perfeito. calcula a parcela. Esse raciocínio serve para cobrança também. Perfeito. É aquele cara que precisa resolver rápido a dívida, você precisa aquele cara que fala assim, não, eu pintou um dinheiro aqui, mas eu não sei se
a minha dívida com o Tambellini é a melhor ou se a dívida com o Sandro é a melhor. Qual que eu tenho que... Exato. Esse cara tem uma pesquisa, o outro tem uma Ele certeza. vai pagar, né? E isso agora vai fazer diferença. Por quê? Porque o padrão de consumo que é mais recorrente na vida do cliente vai determinar um padrão de decisão para ele. E aí o padrão Perfeito. de crédito tem que acompanhar isso. Essa decisão. Então, ele, assim como você está acostumado a hábitos que você tinha no Brasil, agora você se americanizou, você está com esses hábitos aí americanizados. Sem dúvida. O crédito vai ter que adaptar a você nos seus hábitos aí, né? Então, Perfeito. essas duas linhas vão ter que se aproximar, consumo e crédito. Isso vai ser um grande desafio para crédito, eu estou percebendo. Porque, como você falou, né, essas áreas acabam, às vezes, não se conversando e, às vezes, até concorrendo, né? A gente sabe muito bem, a área comercial tem lá o objetivo de vender, aí ele, às vezes, olha para crédito com aquela cabeça de o cara está querendo me bloquear a minha venda. E crédito, pelo contrário, eu acho que o cara quer oferecer tudo de mão beijada, tem essa briga eterna. E a gente está falando que cada vez mais eles têm que estar conectados, não é para ter só um crédito bem concedido, mas é para conceder para a pessoa certa na hora certa, né, Sandro? Exatamente. E vem de novo aí o jogo da PMT, o jogo da Perfeito. parcela. Hoje, a gente, no Brasil, uma taxa de juros de 15%, como a gente já vê hoje, por exemplo, alguns pontos de venda físico que tem o parcelamento até 3 ou até 5 vezes, ele segura no caixa e pergunta para o cliente quantas vezes o senhor quer fazer, que era a coisa que a gente via antes, que ele falava assim, já parcelava em 5 e vai embora, né? Agora ele segura, né? Às vezes ele nem fala para você qual é o máximo. Ele tenta, ali o caixa tenta falar 2, pode ser 3. Por quê? Porque cada ciclo numa taxa de 15 faz muita diferença no capital de giro do varejista. E como é que você teve algum componente falando desse Buy Now, Pay Later, que nos Estados Unidos é um negócio que, na verdade, no Brasil a gente já está acostumado com isso há anos. Nos Estados Unidos isso começou novo aqui. Eu vejo a gente aqui, o meu filho, a namorada do meu filho, cara, fazendo isso aí direto para muita coisa. Que não era assim, né? Antes você comprava no cartão de crédito, pagava lá o valor do cartão no dia do vencimento. Como é que foi isso? E como é que isso está inserido até aqui no americano? O que você viu disso, Sandro? Isso virou um padrão, isso está virando um padrão. Legal. Acho que assim, o revolving dos cartões de crédito acabaram trazendo uma educação financeira, porque em momentos de crise, como os Estados Unidos passou um pouco, Sim, desemprego, inflação, Brasil passou, o revolving acabou queimando a mão dos portadores de cartão. Então, hoje, o cliente ele tem uma cisma com o cartão de crédito. Então, ele vê que o BNPL é menos inflamável do que o cartão de crédito. O cartão de crédito claro. ele resolve a vida em alguns segmentos, mas, dependendo do contexto que o cliente está, de remuneração, se é uma remuneração fixa, uma remuneração intermitente, se é uma compra ocasional ou se é uma compra recorrente, ele tem feito uso do BNPL, assim, virou moda. Tanto é que a gente vê Exato. hoje empresas como a Klarna e etc., assim, tendo cada vez mais sucesso. Então, eu acho que aqui no Brasil também a gente tem visto um apogeu novamente de soluções como essa, seja para deixar o limite de cartão livre para uma emergência big, ou para um contexto onde o cliente não tem muito controle de uma situação de entradas, mas precisa fazer uma compra, né? E dependendo do estabelecimento, cabe hoje uma composição de pagamento entre BNPL e cartão de crédito. Assim, Perfeito. BNPL está muito forte, né? Legal. Não, assim, também, para você ter uma ideia, a NRF, ela ocorre há mais de 30 anos, eu fui algumas vezes, esse ano inteirou
2.600 brasileiros, alguma coisa do tipo. Puxa Né? vida. Desses 2.600 brasileiros, olha, eu posso estar enganado, mas eu diria aí que 1.000 seriam de meios de pagamento, né? Legal. Porque a quantidade de pessoas do meu network que eu as vi lá, em nome de empresas como Visa, Mastercard e periféricos, etc., empresas de tecnologia, FIDICs, estavam todos lá, né? Então, porque no fim que a NRF ela tem um núcleo de consumo e varejo, e depois todo mundo que vai para essa viagem são camadas que prestam serviço nesses núcleos e outras camadas que prestam serviço para alguém que está na camada da borda. Então, Perfeito. todo mundo foi lá, porque tudo começa no consumo, né? Perfeito. Então, foi muito estimulante esse ano, principalmente por conta da IA. Que legal. Pô, fantástico, Sandro. E, assim, uma coisa que eu acho que tá muito quando você falou muito de meio de pagamento, né, eu tenho falado bastante, né, cara, que você que é um credor, que tem uma carteira de inadimplência e você tem um processo de cobrança, você tem que repensar ele, porque, cara, fazer cobrança só para comunicar o cara que ele está inadimplente, eu costumo dizer que isso ele já sabe. Você precisa chegar nele e dar exatamente as condições e o meio para ele pagar. Senão, cara, a cobrança não adianta mais, cara. Não adianta mais comunicar dizendo que o cara está devendo. Também está correto e acho que agora mais do que nunca, assim, eu acho que assim, tem que pensar coisas fora da caixa, assim, revolucionárias, Uhum. do tipo assim, como é que você faz o cliente ter sucesso, né? Então hoje, se você tiver um algoritmo que pode procurar na rede, que tem uma oferta de complemento de renda do tamanho da dívida dele, Perfeito. você pode fazer uma abordagem para ele ganhar dinheiro. Ao invés de você ligar para cobrá-lo, Você você faz a liga abordagem para ele ganhar dinheiro. e fala, olha, eu tenho aqui uma oportunidade para o senhor ganhar R$ 3.000 a mais do que o senhor está ganhando. E desses R$ 3.000, o senhor vai ter 8 horas no mês. Esse trabalho pode ser um trabalho remoto. E eu tenho isso aqui porque a gente identificou que o senhor tem esse perfil. E É, então. esse perfil é esse. E, inclusive, se o senhor ganhar esses R$ 3.000, o senhor pode resolver aquela conta que a gente tem lá de R$ 1.200 e ainda vai Exato. sobrar 1.800. Eu acho que coisas desse tipo não tão distantes, tá? Que legal. Pô, muito bom. Cara, fantástico. Acho que, pô, já estamos aqui há quase meia hora. Maravilhoso. Queria que você deixasse aí o recado, né? Cara, sei lá, a gente já falou tanta coisa que você viu lá e que é a tendência. Se tivesse que deixar uma mensagem aí para essa galera que está assistindo a gente, o que você diria, Sandro? Estude no mínimo 4 horas por semana IA. Fica Ótimo. lá, faça suas perguntas assim, faça na sua IA quem é você, para ela te entender exatamente o que você Isso aí. pensa, como você pensa. Cria o seu contexto, cria como você quer as suas respostas e vai treinando com esse modelo para você ficar cada vez mais esperto, porque isso vai tanto te ajudar no desenvolvimento de tarefas, quando você também for abordado por uma IA, você vai ter senso crítico de entender que aquela IA que te abordou não está bem contextualizada Exato. ou está te trazendo uma coisa muito bacana. Isso Então, aí. eu acho que agora é inevitável isso. Quem ficar numa ilha do tipo assim, não vou me preocupar com isso, vai ter dificuldade de interação social aí. Maravilha, cara, é fantástico. E a gente tá forte nesse processo. Você sabe que eu brinco aqui com o pessoal que eles têm um objetivo na minha equipe aqui no Tabelando de me clonar, né? A gente já tem um chat GPT aqui alimentado por todos os meus livros, meus conteúdos, e a gente está acabando de alimentar os principais vídeos. São 668 que eu olhei agora hoje, vídeos que eu tenho no meu canal, e aí a gente está alimentando os principais vídeos com conteúdo para que a IA ela possa te responder. E esse é um produto que a gente vai lançar
né, dando para os nossos clientes ter uma IA que vai responder como se fosse o Tambellini para ele. Então, isso vai ser muito legal, porque não é só o Tambellini, cara, é conteúdo, entrevista, como você está me falando aqui, tem inúmeras pessoas que falaram comigo nesse período todo e que vão estar dentro desse processo de inteligência. Então, a IA é um negócio que não tem volta mesmo. E esse negócio de você falar de treinar a sua IA é um negócio que eu converso com a minha aqui, que eu tenho meu chat GPT, e eu peço conselho às vezes ele me dá conselho que eu falo, cara, o psicólogo não ia me falar isso. É um negócio extraordinário, mas ele precisa te conhecer. Então você precisa exercitar isso mesmo, né? Tambelini, você me lembrou uma coisa que é bacana, principalmente nesse repertório que você está construindo, que é o seguinte: tem uma outra moda que saiu lá, que é o seguinte, né? Pessoas está muito importante no contexto, cultura, mas uma coisa que é o repertório dos clientes, a série de dados ajudou eles construírem um perfil de clientes que eles estão chamando de cliente sintético. Esse Aí cliente só. sintético, ele está servindo para fazer um backtest de ofertas, simulações e situações. Né? Então, eu acho que isso também pode ser bem interessante, tanto nessa parte de treinamento, tanto nessa parte de repertório que você tem, pensar o seguinte, vamos pensar num cobrador sintético, vamos pensar num cliente sintético, e começar a construir essas combinações para justamente essa árvore de decisão da IA conseguir ter uma maior quantidade de problemas resolvidos Muito legal. por ela já ser treinada, né? Excelente. Sandrão, cara, queria te agradecer. Acho que, pô, foi Fico à ótimo aí esse disposição. tempo. E, cara, vou deixar o teu LinkedIn na descrição aqui do vídeo, que a galera que quiser te mandar mensagem, ver todas as tuas publicações também vai conhecer. E, cara, agradecer aí, falar que estamos aqui toda terça e quinta com vídeo. Se você está aqui comigo e ainda não curtiu, curte o canal, compartilha. E é isso aí, se inscreve, porque 70% da galera que me assiste não está inscrito. Você acredita? Pô, tô quase com 3.000 inscritos, falta pouquinho e vamos lá. Sandro, cara, de coração, Vou obrigado divulgar. mais uma vez. E, cara, estou à disposição aqui para a gente bater um papo. E é isso, galera. Grande abraço para todos. Sandro, obrigado mais uma vez. Galera, até a próxima.